Qual é o seu fator de segurança? No que você realmente se segura, se sustenta quando as coisas não vão bem? As mudanças na vida, elas podem ser muito repentinas. Em 40 segundos, aquela barragem lá em Brumadinho veio abaixo. E se você viu as imagens, haviam pessoas caminhando em cima da barragem quando aquilo desceu. Haviam pessoas trabalhando por perto quando aquilo aconteceu. É muito rápido. Muito rápido. Na verdade, nós estamos cercados de fatores de risco. Todos nós estamos cercados de fatores de risco. É a Bovespa que oscila para cima e para baixo e às vezes as suas economias estão lá. É o governo que entra, governo, sai governo, promete isso, promete aquilo, e muitas vezes nós ficamos a ver navios. É a saúde que num dia está bem, no dia seguinte já não está tão bem, e poucos dias depois ela pode estar péssima. Segurança nem se fala, estamos cercados de equipamentos de segurança, estamos cercados de equipes de segurança, pagamos para ter segurança, ficamos trancafiados muitas vezes dentro das nossas casas, porque andar pelas ruas tantas vezes é um risco. Sim, nós estamos cercados de fatores de risco. Por isso, qual é o seu fator de segurança? No que é que você se segura quando as coisas não vão bem? O Salmo 125 nos dá uma afirmação importante a respeito da pessoa de Deus e a respeito de nós próprios. Abra lá Salmo 125, cantamos agorinha, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quem sabe nós aqui em Atibaia pudéssemos dizer que os que confiam no Senhor são como a pedra grande, que não pode ser abalada, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, se os ímpios prevalecessem, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Os que confiam no Senhor, estes estão seguros. Estes estão seguros. O contexto desse salmo é muito interessante. Não sabemos exatamente quem o escreveu. Quem sabe tenha sido Davi, talvez. Davi era poeta, Davi gostava dessas figuras de linguagem, gostava de ilustrar as suas convicções com figuras visíveis. Não sabemos. Mas esse cântico, esse salmo, ele era cantado, ele era pronunciado a cada ano, quando as multidões de judeus, quando os judeus se preparavam para ir a Jerusalém, para cultuar o Senhor no templo lá em Jerusalém. Aqueles que estavam longe, que moravam distantes, eles faziam longas caminhadas, longas jornadas, e desde o Salmo 121, desde o Salmo 120, nós temos uma sequência de salmos que eram recitados, que eram cantados, enquanto o povo se dirigia para encontrar-se com o Senhor lá no templo. Era um salmo de estímulo, era um salmo de encorajamento. Muitos vinham de situações difíceis, de situações complicadas, muitos talvez iam na esperança de uma
de um encontro realmente pessoal com o Senhor, tais eram os seus dramas, as suas angústias. Esse cântico é um cântico de encorajamento, de incentivo. Mas é interessante porque grande parte do tempo da história de Israel, Israel viveu debaixo de governantes ímpios. Eles estavam debaixo dos egípcios lá no Egito, eles estavam debaixo da perseguição, do cerco dos filisteus enquanto estavam conquistando a terra. Eles ficaram debaixo de governos estrangeiros, debaixo dos babilônios por 70 anos, debaixo dos gregos, debaixo dos romanos mais adiante. Grande parte do tempo eles estavam debaixo de governantes ímpios. E o Salmo diz, isso aí não vai durar para sempre. Isso não dura para sempre. Era um salmo de incentivo. Era um salmo que dizia que, independentemente dos riscos que eles estavam correndo, enquanto eles viviam distantes de Jerusalém e do templo, enquanto eles se encaminhavam para lá, independentemente dos riscos, os que confiam no Senhor, esses estão seguros. O verbo confiar em Deus, ele aparece 50 vezes nos Salmos. 50 vezes o salmista usa essa expressão, confiar no Senhor. Ele expressa o sentido de um bem-estar, da segurança proveniente de ter algo, ou ter alguém em quem se apoiar, e mais do que se apoiar, ter alguém de quem depender. Os que dependem do Senhor estão seguros. Os que dependem confiadamente no Senhor, esses estão seguros. Algumas semanas atrás, quando voltava lá de Porto Alegre, chegando aqui em São Paulo, o avião fez uma viagem tranquila, muito tranquila, um voo relativamente curto, mas quando o avião começou a baixar na direção de São Paulo, a descer de altitude em direção a São Paulo, para variar, São Paulo estava coberta de nuvens, de repente o avião entrou naquelas nuvens, e nós estávamos, o Soraya estava sentado na janela, eu ao lado, a gente olhava para fora, não via mais nada, nem para cima, nem para baixo, nuvens. E eu logo me dei conta, sim, São Paulo é isso mesmo, São Paulo está sempre debaixo de nuvens. E naquele momento eu me dei conta, gente, eu preciso confiar no piloto. Eu preciso acreditar que o piloto está sóbrio, que ele está no comando da aeronave, e ele, por sua vez, ele tem que confiar nos aparelhos, nos instrumentos que ele tem ali no seu cockpit, porque não dá para enxergar nada, não é voo visual, é voo por instrumento. Ele tem que confiar no computador de bordo, ele tem que confiar no altímetro, ele tem que confiar em toda aquela aparelhagem, aqueles números, aqueles ponteiros que estão ali na sua frente. E naqueles momentos, e foram momentos longos, foram vários minutos, a gente voando assim no meio das nuvens, e eu tentando decifrar a rota que o avião estava fazendo. Será que vai passar por cima de Mariporã para chegar ou será que ele está entrando lá por Santos? A gente não via nada. Eu precisei confiar no comandante. E o comandante, por sua vez, precisava confiar naqueles instrumentos que ele tinha ali à sua frente. Segurança significa confiança, ou confiança significa segurança. Mulheres precisam de segurança. Maridos, preste atenção. Sua esposa precisa de segurança no piloto. Filhos precisam de segurança no papai e mamãe que estão pilotando as suas vidas. Segurança. Quem confia no Senhor está seguro. Esta confiança ou esta dependência de Deus, ela produz segurança por 3 motivos, ou por 3 fatores principais. O primeiro deles está aí no versículo 1, que diz que aqueles que confiam no Senhor têm estabilidade. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, como a pedra grande, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A imagem imponente do Monte Sião, essa foto que está aí, esse é o Monte Sião, nas cercanias lá de Jerusalém. A imagem imponente do Monte Sião, para aqueles judeus que
peregrinavam para lá, que antes mesmo de chegarem na cidade, eles viam aquela majestosa montanha. Esta imagem representava o tipo de estabilidade que o salmista tinha em mente. Uma estabilidade que é inabalável. Alguém que está firmado. O Monte Sião, não importa o tamanho das tempestades, não o afetavam absolutamente em nada. Raios, trovões, granizo, ventania, nada disso mudava nada lá no Monte Sião. Ele permanecia lá. Uma vez que na vida da gente as intempéries, os problemas, por vezes até mesmo as tragédias, tantas outras coisas que desestabilizam, elas são não só inevitáveis, mas eu tenho que lhes dizer, e tenho que me dizer, essas tempestades, esses problemas, eles são iminentes, eles podem acontecer a qualquer momento com você, comigo. Só a confiança no Senhor, em quem é o Senhor, só a confiança, só a dependência em Deus nos conserva estáveis. Eu me assusto, porque nós não somos imunes a estas coisas, elas sobrevêm repentinamente. O José Luiz escreveu muito bem aqui, aquela barragem rompeu e irmãos nossos foram levados. Nós não estamos imunes a estas coisas, tampouco nós somos suficientes em nós mesmos, nós não somos. Nós podemos eventualmente correr, mas quem disse que eu estou correndo para o lado certo? Nós não somos suficientes em nós mesmos, nós somos frágeis. Mas ele não é frágil. Ele não é frágil. Eu me assusto quando eu vejo cristãos que perdem a sua estabilidade, perdem até mesmo a sua compostura, o equilíbrio, perdem a sensatez e até a paz, quando deparam com crises, com problemas, com dificuldades, com coisas que fogem ao controle. Sim, eu sei que é humano. É parte da nossa fragilidade nos assustarmos com estas coisas, mas no momento seguinte o nosso olhar e o nosso coração precisa se voltar para o Senhor, para que a gente descubra ali aquilo que não nos roubará a paz, o sossego e a estabilidade. Desespero, ansiedade é uma demonstração de falta de confiança no Senhor. Falta de crer que o Senhor é quem Ele diz que é. Falta de crer que Deus vai fazer o que Ele diz que faz, que pode fazer. Se você pesquisar as 50 ocorrências de confiar em Deus só no livro de Salmos, está aí uma tarefinha interessante para você fazer durante a semana, pesquisa aí. Você vai descobrir coisas incríveis, incríveis. Vai descobrir que confiar em Deus produz alegria e regozijo. Salmo 16 diz isso. Que confiar em Deus traz uma paz interior. O Salmo 4 diz isso. E confiar em Deus dá firmeza, como aí o Salmo que nós estamos lendo. Traz livramento, dá descanso. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele faz. Percebe? Entrega, confia, depende dele. E o resto, ele vai fazer. São promessas impressionantes. Salmo 54 diz que nós temos o nosso sustento em Deus, de Deus. E Jesus, fazendo uma aplicação prática dessa verdade, ele diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas, comer, o que vestir, preocupações cotidianas, o Senhor vai suprir. Fico impressionado que nós cantamos, pelo menos na minha geração, a geração do Zé Luiz da Zela, a gente cantava isso, o Zé Paulo também, quando era jovem, muito tempo atrás. O céu é um lugar maravilhoso. A Vanilda está rindo, ela lembra. Cheio de glória e gozo, lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Mas na prática, é o último lugar que a gente quer ir. Pegou uma gripezinha, pegou uma tontura, ficou
Céu é maravilhoso. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nunca entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado e eu estou apegado. E as tempestades vêm, é o contrário do Monte Sião. Eu sou que nem um ribeiro que logo transborda, fica. Quer ser estável, quer ser um crente que independe das circunstâncias, confia em Deus. Sabe para onde correr quando a situação piorar e sabe o que fazer quando a situação piorar? Confia em Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Guardará. Guardará o quê? O coração e a mente, não diz o corpo. Não fala o corpo. Guardará o coração e a mente. Aí é que está a estabilidade. Aí é que está a estabilidade. Leva para Deus. Confia nele. Chora diante dele. Lança sobre ele. A ideia aqui realmente é de atirar para ele toda a ansiedade, porque ele cuida. Ele cuida. Você tem que orar, você tem que estudar a palavra, você deve esperar enquanto ele não faz nada, até o momento que ele faça algo, e você deve descansar firmado nas promessas, firmado na palavra do Senhor. Os que confiam realmente no Senhor são estáveis. São estáveis. Quem confia em Deus permanece inabalável. Inabalável espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Quem confia no Senhor é como a pedra grande. Para você ter essa imagem na sua cabeça. O segundo fator de segurança é que quem confia no Senhor tem proteção. Olha o versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Desde agora e para sempre. Deus protege o seu povo. Desde agora e para sempre. João e Lucilé estiveram em Jerusalém, e eles vão poder falar isso melhor que eu, que só li. Mas Jerusalém é cercada de colinas, ela é uma espécie de anfiteatro. A Jerusalém antiga, isso era muito mais nítido que a Jerusalém moderna, mas ela é uma espécie de anfiteatro que tem uma abertura para um lado, ela é cercada de montes, como o Monte Sião, que dão a essa cidade, ou davam a essa cidade, nos tempos antigos, uma proteção natural. Jebus, a cidade que havia ali antes de Jerusalém, dos jebuseus, Jebus era considerada inexpugnável, ela era inconquistável por causa dos seus recursos naturais de defesa. Até que Davi a conquistou e desde então ela se tornou a capital do reino. É interessante, quem confia em Deus tem esta proteção. Existem alguns conselhos que a gente ouve e que nem sempre a gente atenta para a importância deles, a não ser quando está no aperto. Por exemplo, se vem uma tempestade, começa raios e raios e raios, o melhor lugar para você ficar, ou um dos melhores lugares para você ficar é dentro de um carro. Certo? Fica dentro de um carro. Os pneus de borracha isolam, você não tem risco ali dentro do carro. Nunca fique debaixo de uma árvore, porque quanto mais alta aquilo que vai atrair o raio, você estando debaixo de uma árvore, agache-se. Se você está num descampado, se agache. Conselhos a gente deve ouvir, deve atentar para eles. Jerusalém tinha essa ideia de uma cidade inconquistável, uma cidade segura, forte. Visto que proteção é uma necessidade básica que todos nós temos, nós buscamos essa proteção. Nós instalamos alarmes na nossa casa, nós colocamos cercas, muros, grades, nós
nós cuidamos por onde nós andamos, nós prestamos atenção se uma moto vem vindo e tem duas pessoas em cima. Pode ser que seja o Hugo e a Marilza, pode ser, mas talvez não seja, talvez sejam assaltantes. Então, nós temos essa necessidade. O cristão, agora presta atenção no que eu vou falar, o cristão, e só o cristão tem o privilégio de ter a única proteção que realmente oferece segurança. Ouvi algum amém? O cristão é o único que tem o privilégio de ter uma proteção que realmente oferece, garante segurança. Quero repartir com vocês alguns versículos do Novo Testamento, a maior parte deles. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que eu citei há pouquinho, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará, protegerá coração e mente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, onde diz que a nossa herança está protegida, está guardada pelo Senhor, e nós mesmos seremos, ou somos, protegidos pelo poder de Deus. Uma ideia da presença pessoal de Deus, fazendo uma escolta, cuidando daqueles que são seus. Livrinho de Judas, não é o Iscariotes, é o outro, Judas, pouquinho antes de Apocalipse, versículo 1, diz que os cristãos, nós somos chamados, amados por Deus e guardados por Cristo Jesus. Olha, e no versículo 24 dessa mesma carta, ele diz que ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger de tropeçar. Guardados, protegidos. 2 Tessalonicenses 3,3 diz que o Senhor nos guardará do maligno. E na carta que o Senhor Jesus endereça ao anjo da igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Quem confia em Deus tem proteção. Esta proteção de Deus, reiterada, repetida, cansativa, exaustivamente declarada na sua palavra. A história de Israel, ela é repleta destes exemplos. Você vai dizer para mim, mas Israel foi cativo lá. Israel, sim. Por que não confiou em Deus? Por que não confiou em Deus? Por que não dependeu de Deus? Quis fazer as coisas da sua própria maneira, quis imitar outros povos e aí teve problemas. Qualquer que seja a situação que você está passando, ou que você vai passar, saiba de uma coisa, você está protegido, você está cercado, cercada. Porque a palavra de Deus diz isso, como os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora, para sempre. O Senhor protege aqueles que são seus. Sim, vem problemas. Todos nós estamos sujeitos, estamos vivendo fatores de risco por todo lado. Vem problemas, vem situações, fogem ao nosso controle, escapam das nossas mãos, mas saiba, Deus estabelece o limite desses problemas. Deus diz, pode ir até ali. Lembra da história de Jó? Satanás foi reclamar, escuta, esse cara aí, você pode, até esse ponto aqui eu deixo você ir, pode ir. Depois Deus chegou mais perto, não, pode ir até aí. A vida dele não, essa é minha. Deus estabelece o limite dos problemas. Foi assim com Paulo. Paulo teve alguma situação e ele clamou a Deus 3 vezes, Senhor, tira de mim esse problema. Isso aqui está me atormentando. Sabe o que é atormentar? Não é só sogra, não. Atormentar. Isso aqui está me prejudicando, está me atrapalhando, Senhor, eu estou perdendo o sossego. Minha graça te basta, Paulo. Não vou tirar isso aí, não. Isso é para você não empinar o nariz. Daniel, fiel a Deus, por 70 anos, fiel a Deus, fazendo tudo certo, seguindo a lei de Deus, depois de 70 anos de fidelidade, andando nos caminhos do Senhor, ele é jogado na cova dos leões. Deus estabelece o limite,
Deus estabelece o limite. Nós estamos cercados. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, não é para o seu bem-estar, para o meu bem-estar. Todas as coisas cooperam para o propósito de Deus. E você e eu somos chamados para cumprir o propósito de Deus. E Ele faz com que todas as coisas conduzam a isso. O seu propósito qual é? É que você vá para a cova dos leões? Você vai. O propósito é que você seja jogado na fornalha, como os amigos da neve? Você vai. Mas é para seguir e servir ao propósito dele. Não é para o nosso bem-estar. Tira da cabeça essa ideia de que todas as coisas são para eu ser feliz. É para Ele ser feliz. É para Ele se agradar. É para Ele ser glorificado. Pode ser que no propósito dele, na sua ou na minha vida, tenha uma barragem que vem abaixo. Pode ser. Pode ser que na sua ou na minha vida, por causa do propósito dele, tenha alguma doença que não foi diagnosticada. Talvez haja algum tipo de perseguição, não sei. Todas as coisas cooperam para o propósito dele. Para que o propósito dele seja alcançado através das nossas vidas. Sempre tenha isso em mente. Deus está guardando você. Deus está guardando você. Quem confia e quem depende de Deus é inatingível. Inatingível. Terceiro fator está nos versículos seguintes, do 3 até o 5. Quem confia em Deus preserva a sua integridade. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Até os justos fariam o que é errado, porque não iam aguentar. Mas quando se confia em Deus, nós temos a plena convicção de que o estado de coisas não vai durar para sempre. Nós temos a convicção de que Deus trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas que aqueles que se desviam do caminho do Senhor, que vão por caminhos tortuosos, eles vão receber o castigo que lhes é devido. O Brasil atual é desanimador. O Brasil atual é desanimador. Não sei se alguma vez deixou de ser. Tanta corrupção, tantas trapaças, tanta violência, tanto descuido, tanta insensatez, isso que a gente está vendo aí nos noticiários, que às vezes nós somos tentados a fazer a mesma coisa. Por vezes a gente pensa, como diz lá no Salmo 73, é inútil ficar inocente, é inútil você querer fazer as coisas certas. O que eu ganho com isso? Eu só perco. E aí nós somos tentados a sonegar impostos, a furar a fila, a encostar no lugar dos idosos, aí eu não posso estacionar ali, porque alguém que não é idoso estacionou, né? A andar no acostamento, a subornar o guarda de trânsito, a defender o filho quando o filho está errado, mas a mentir para segurar o emprego, e por aí vai. Tantas coisas que são pequenas comparadas a tudo que nós vemos, mas muitas vezes nós somos tentados a isso porque a gente tem a impressão de que as coisas nunca vão mudar. Mas Deus afirma na sua palavra que a impiedade vai ter fim. A impiedade vai ter fim. Tem sido assim com Israel. Interessante a história de Israel. 400 anos escravizados no Egito. Não foram como escravos, mas acabaram escravizados lá. Ficam 400 ou 430 anos escravizados no Egito. Mas teve uma data que Deus disse, agora terminou. Agora eles vão sair. Eles ficaram 70 anos cativos em Babilônia, mas Deus disse, é só 70. Chegou a hora. Eles agora vão voltar. 40 anos no deserto, vagueando por lá,
porque não confiaram em Deus, mas teve um momento que chegou no fim, no calendário de Deus chegou no fim. Agora eles estão há 1986 anos em stand-by. Estou pensando aqui em Romanos 9, 10 e 11. 1986 anos Israel está em stand-by, mas sabe uma coisa? Capítulo 11 de Romanos, versículo 25, diz que quando chegar a plenitude dos judeus, então, eles voltam a serem protagonistas do plano de Deus. Sim, independente da origem, independente da intensidade da situação adversa, quem confia no Senhor é incorruptível. Incorruptível. Isso está ligado à confiança não só de que Deus protege, mas de que Ele trata de maneira diferente quem é dele e quem não é dele. Versículos 4 e 5. Integridade aqui significa retidão moral, retidão ética, retidão espiritual. Tem a ver com esperar, confiar e depender inteiramente do Senhor. Significa não jogar para a torcida, mas jogar para Ele. Qual o seu maior fator de segurança? Onde realmente você se agarra, se segura quando as coisas entornam? Há fases na vida da gente em que nós estamos como que voando entre as nuvens. Não se enxerga o horizonte, não dá para fazer um voo visual. É por confiança no piloto. Há que confiar no piloto e há que confiar nos instrumentos que o piloto tem à sua frente, que revelou para nós. É preciso confiar na Bíblia e é preciso confiar no controlador do voo, no piloto que dirige as nossas vidas. Eu quero propor que você considere alguns aspectos importantes para a semana que está começando agora. Primeiro, identifique pontos de apoio que você tem na vida e que são menores do que Deus. Identifica se você confia em pessoas, se você confia no seu dinheiro, se você confia na sua inteligência, se você confia nos seus recursos, na sua capacidade de mobilização, na sua força. Porque se tem esses pontos de apoio que são menores do que Deus, você precisa lidar com eles e colocar Deus em primeiro lugar. Porque os que confiam no Senhor estão descritos aqui. Em segundo lugar, na próxima crise que você enfrentar, não importa a origem, não importa a intensidade dela, conte o problema apenas a Deus. E espere. Não põe no grupo de oração. Não compartilha com os irmãos. Não escreve. Confia no Senhor. Fala apenas com Ele. E espere para ver o que Ele vai fazer. Pode ser que seja essa semana. Pode ser que demore um mês. Pode ser que seja só no ano que vem. Mas lembre disso. Na próxima crise, conte apenas para o Senhor. Quem sabe você decora um daqueles versículos que estavam aí. Eu vi que a Marina fotografou, não sei se mais alguém fotografou. Mas tinha uma relação de versículos aqui que falam a respeito de Deus que guarda. Deus que guarda. Decora esses versículos. Decora esses versículos. Mas talvez o principal desafio hoje à noite seja perguntar, e você tem que perguntar para você mesmo, e você tem que responder para você mesmo. Você confia realmente em Deus? Você já chegou diante dele e rendeu a sua vida para poder confiar nele? Você já compreendeu que a principal maneira de Deus guardar você, e a principal coisa da qual Ele guarda você é da perdição eterna, por meio de Jesus Cristo? Os que confiam realmente no Senhor, eles têm estabilidade, eles têm proteção, e eles têm integridade. Que todos nós sejamos homens e mulheres desse naipe, não para a nossa felicidade, mas para a alegria do Senhor, que é a fonte da nossa confiança.
Vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, porque temos a Ti em quem podemos confiar. Nós te agradecemos porque essa confiança, esta dependência, ela não é natural em nós. Ela não é natural em mim, nem nos meus irmãos e irmãs aqui. A nossa tendência é nos agitarmos e tentarmos fazer as coisas pela força própria. A nossa tendência é trabalhar, é nos esforçarmos, é lutarmos, é espernearmos. Mas o Senhor, na sua palavra, propõe uma coisa que é desafiadora para a nossa vida. E será desafiadora nessa semana, é confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias. É saber que o Senhor está no controle, é saber que o Senhor está próximo, é saber que o Senhor é bom, é saber que o Senhor trata com bondade aqueles que são seus, é saber que um dia toda impiedade terá passado, e o Rei dos Reis, justo, Deus forte, o príncipe da paz, ele estará reinando, e hoje ele já reina nos nossos corações. Nos ajuda, por favor, a não olharmos tanto para as circunstâncias, mas olharmos realmente para o Senhor. E seja o que vier pela frente, que nós enfrentemos isso, fracos como somos, mas tendo um Deus que é maravilhosamente poderoso e forte ao nosso lado. Ajuda-nos a sermos como a pedra grande aí, irremovíveis, inabaláveis, firmes, tranquilos, firmados no Senhor e na Tua palavra. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.